Olá pessoal, este é mais um vídeo de desenho geométrico. Agora vamos ver exercícios de circunferências. Exercício 1.1, vamos dividir uma circunferência em 5 partes iguais pelo método de Bion-Rinaldini. Temos então uma circunferência de raio qualquer. O primeiro passo então é traçar o diâmetro dessa circunferência, marcando os extremos A e B. O segundo passo é fazer uma espécie de olho, onde traçamos com abertura igual ao diâmetro dois grandes arcos a partir dos extremos do diâmetro, ponta seca em B e ponta seca em A. Vamos achar com isso dois focos, que chamaremos de F1 e F2. O terceiro passo é dividir o segmento AB, no caso o diâmetro, pelo mesmo número de partes iguais que queremos dividir a circunferência. Então, como queremos dividir a circunferência em 5 partes iguais, vamos dividir o diâmetro também em 5 partes iguais. Com os pontos já definidos, vamos numerá-los agora, começando pelo número 1, seguindo unitariamente 1, 2, 3 e 4. O quarto passo, então, é traçar retas a partir dos focos, sempre alternando os números da divisão do diâmetro. Então, pulamos o número 1, passamos uma reta do foco 1 passando pelo número 2, pulamos o número 3, passamos uma reta do foco 1 pelo número 4. E a mesma coisa pelo foco 2. Temos então 4 pontos encontrados na circunferência, mais o ponto A, que é uma das extremidades do diâmetro. Teremos assim 5 pontos que definem 5 partes iguais da circunferência. E esses pontos podem ser interligados para formar o polígono correspondente a 5 lados iguais, no caso, um pentágono. Exercício 1.2. Traçar uma circunferência que passe por 3 pontos não alinhados, ou não colineares. Temos então os 3 pontos dados. O primeiro passo é traçar a mediatriz de ao menos 2 dos 3 segmentos que poderiam ser traçados entre esses 3 pontos. Nesse exercício, vamos traçar as 3 mediatrizes para efeitos didáticos.
Traçamos a primeira mediatriz ligando os pontos 1 e 2, depois a segunda mediatriz ligando os pontos 3 e 4, e já nos define então o ponto central da circunferência, e traçamos a terceira mediatriz ligando os pontos 5 e 6, apenas para mostrar como todas as mediatrizes se cruzam então num único ponto. E este ponto será o ponto central da circunferência. Podem ver como passou pelos 3 pontos. Exercício 1.3, determinar o centro de uma circunferência. Dada a circunferência, traçamos duas retas secantes, encontrando com isso 4 pontos, definindo duas cordas. A corda AB e a corda CD. O segundo passo é traçar a mediatriz de cada uma dessas cordas. Temos os pontos 1 e 2, 3 e 4. Ligamos os pontos 1 e 2 para traçar a primeira mediatriz do segmento CD e ligamos os pontos 3 e 4 para traçar a mediatriz do segmento AB. O cruzamento dessas duas mediatrizes nos dá o ponto central da circunferência. Trata-se então de um exercício que funciona ao inverso do exercício anterior. Exercício 1.4. Traçar duas circunferências tangentes entre si, sendo que o R1 é igual a 4 cm e o R2 é igual a 3 cm. O primeiro passo é traçar uma reta suporte que conterá em si os dois centros das duas circunferências. Primeiramente, marcamos o primeiro centro, O1. Com a abertura do compasso igual ao raio 1, ou seja, 4 cm, traçamos com a ponta seca em O1 a primeira circunferência. O terceiro passo, então, é abrir o compasso com o tamanho do raio 2, que é igual a 3 cm. Com a ponta seca no ponto de tangência entre as circunferências, encontramos o ponto central da segunda circunferência na reta suporte. Marcamos esse ponto, denominamos O2, e com a mesma abertura, a partir desse ponto central, traçamos a segunda circunferência, tangenciando a primeira. Exercício 1.5. Desenhar uma circunferência de raio 3 cm tangente a uma reta num ponto dado. Dada a reta e o ponto já definido, precisamos traçar, como primeiro passo, uma perpendicular à reta suporte. Ponta seca no ponto T, que será o nosso ponto de tangência, achamos dois pontos na reta suporte e esses dois pontos, então, faremos uma abertura qualquer no compasso para achar um terceiro ponto. Mesma abertura, levamos a ponta seca até o ponto 1, cruzamos o primeiro arco, achamos o ponto 3. Ligamos então o ponto T ao ponto 3 para traçar a nossa reta perpendicular, que conterá o centro da circunferência. O segundo passo então é abrir o compasso com o tamanho do raio, no caso 3 cm, com ponta seca no ponto de tangência. Marcamos então o nosso ponto central na reta perpendicular e com a mesma abertura do compasso e a ponta seca nesse ponto O, que é o nosso ponto central, já podemos traçar então a nossa circunferência tangenciando a reta suporte no ponto T.
Exercício 1.6. Desenhar uma circunferência tangente a uma reta num ponto dado, passando por outro fora dessa mesma reta. Então temos aí a reta e dois pontos. O ponto T na própria reta e um ponto fora da reta que denominamos P. Então o primeiro passo é traçar novamente uma perpendicular à reta dada a partir do ponto T. Usamos o mesmo procedimento visto no exercício anterior, achando os pontos 1 e 2, abrindo novamente o compasso com uma abertura qualquer, achando o ponto 3, ligaremos então o ponto 3 ao ponto T para traçar a reta vertical, que será uma reta suporte para o nosso ponto central da circunferência. Agora precisamos encontrar o ponto central como uma interseção entre esta reta perpendicular e a mediatriz entre a distância dos pontos T e P. Então é isso que estamos fazendo agora. É o segundo passo, traçar a mediatriz da distância entre os pontos T e P. Então achamos os pontos 4 e 5, ligamos 4 e 5, traçando a mediatriz, na qual achamos então a interseção com a reta perpendicular, que será o nosso ponto central O. A abertura do compasso então será a distância entre O e T, que é o tamanho do raio da circunferência. Ponta seca em O, abertura OT, traçamos a circunferência que passará obrigatoriamente pelo ponto P e T ao mesmo tempo.